É isso aí, Campus Party Portugal, que dia animado, que beleza de sábado, estou muito empolgado com essa edição, tá tudo lindo, tudo maravilhoso, muito obrigado pela audiência de vocês, nós estamos muito felizes de estar aterrissando em terras portuguesas e fazendo uma Campus Party maravilhosa, muito obrigado a todos vocês, está uma delícia fazer esse evento, aqui direto dos estúdios da Quest Experience em Portugal, muito contente com essa Campus Party Portugal. Hoje já estamos aí no terceiro round de palestras e vamos continuar avançando. A gente tem agora o Joaquim Norberto Pires, que ele é cientista e professor da Universidade de Coimbra. A gente tem também o Bruno Horta, nosso embaixador Bruno Horta, grande Bruno, que é Leading, alguma coisa que pulou aqui, Leading Executive Advisor na IDC Portugal. Temos também um debate aqui com a Ana Rúbia Torres, com a Beatriz Luz e o Daniel Carvalho, lá no palco do Green Deal. E temos também um debate no Joy of Life, que é o Moacir Avelino Alves Júnior, que é de esportes lá do Brasil, com o Ramiro Teodósio, que é o CEO de esportes da FTW. Um belo debate aqui, como fazer negócios entre Brasil e Portugal, vai ser muito legal. Olá, boa tarde. Muito obrigada a Campus Party Portugal, muito obrigada ao embaixador Cláudio Nascimento por esse convite de poder dividir essa tarde com a Beatriz Luz e com o Daniel Carvalho sobre economia circular no Brasil, engajamento, aprendizado e ação. Eu gostaria de passar para você, Daniel, a palavra para você se apresentar e passar a palavra para a Bia para a gente começar o nosso bate-papo. Olá, eu sou o Daniel Carvalho, da Cicla. Eu trabalho, assim, aproximadamente 18 anos com um projeto para gestão de resíduos sólidos, né? Tanto para projetos de desenvolvimento de sistemas de coleta seletiva municipal, como para desenvolvimento de sistemas de logística reversa empresarial. A Cicla é uma organização voltada para o desenvolvimento de sistemas de logística reversa empresarial e coleta seletiva municipal. A gente busca integrar soluções tecnológicas para a promoção da responsabilidade compartilhada na gestão dos resíduos recicláveis. Hoje a gente está aqui para falar sobre a relação entre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos e o desenvolvimento do ecossistema de soluções voltadas para a reciclagem de embalagens e sua relação com o desenvolvimento da economia circular no Brasil. Agora eu queria chamar a Beatriz para falar e se apresentar também. Olá, Ana Rúbia, Daniel, nossos colegas de Portugal. É um prazer estar aqui com vocês, aqui podendo dividir um pouco da nossa experiência diretamente do Brasil. Eu constituí a Exchange for Change Brasil, uma empresa que tem a missão de impulsionar a economia circular há 5 anos atrás, e aí, ao longo dessa jornada, tivemos muito aprendizado, e a gente está aqui hoje, então, para dividir um pouquinho com vocês os nossos 4 aprendizados ao longo dessa jornada. Então, eu queria passar a bola de volta para o Daniel, porque eu acho que ele vai começar aí o nosso debate, falando da evolução da reciclagem no Brasil e como que é importante todo esse trabalho que ele vem fazendo para criar uma base sólida para a gente fazer a transição para a economia circular no Brasil. Não é mesmo, Daniel? Isso aí. Então, hoje eu gostaria de falar, assim, gostaria de ressaltar, assim, que para o desenvolvimento da economia circular, a gente vê que a reciclagem é um dos primeiros passos, assim, né? Pois as empresas, elas vão demorar alguns anos para desenvolver alternativas para substituir as embalagens dos produtos por processo de economia circular capaz de reduzir a zero a geração de resíduos no consumo, né? Então, nesse sentido, assim, pensar em estratégia para a transição para a economia circular tem que levar em conta a necessidade da universalização de sistemas de coleta seletiva no Brasil, o fortalecimento da economia da reciclagem, a inclusão de coletores informais, que a gente chama de catadores aqui, né, e a regulação do comércio informal de resíduos no Brasil.
Até o ano de 2010, a gestão dos resíduos era exclusivamente responsabilidade dos municípios no Brasil. Mas nesse ano foi promulgada e regulamentada a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. A lei de resíduos, ela traz alguns conceitos estruturantes para o ecossistema da reciclagem no Brasil, bem como para a economia circular, como responsabilidade compartilhada, a questão do poluidor-pagador, do protetor-recebedor, logística reversa empresarial, entre outros conceitos, né? O que eu vou ressaltar aqui é a logística reversa, né? A logística reversa empresarial foi definida pela lei como mecanismos econômicos e sociais capazes de fazer com que os resíduos retornem ao setor produtivo. Graças à política nacional e hoje, no momento do Brasil, a gente brinca que a gente está na pangeia das soluções de gestão de resíduos e de economia circular, pois temos uma série de aplicações em fase de experimentação com as mais variadas alternativas para solucionar as questões dos resíduos, né? E eu sou muito simpático com uma linha de soluções que foi porque eu tive um protagonismo nesse processo, assim, que foram a estruturação dos sistemas de crédito de logística reversa. O conceito surgiu depois da crise financeira de 2008, quando, em função da crise, os preços de comercialização dos materiais recicláveis despencaram, a ponto de provocar um apagão no sistema de coleta seletiva dos municípios do Brasil. Ou seja, apagão, assim, os sistemas colapsaram, eles não tinham para onde escoar, porque eles dependiam basicamente do mercado, exclusivamente do mercado, para poder receber, para poder escoar esses resíduos. Como o mercado parou por causa da crise, os municípios tiveram que jogar todo esse resíduo que estava sendo coletado pelos programas de coleta seletiva em aterros sanitários e lixões, né? Então, nessa época, os programas de coleta seletiva, as cooperativas de catador, o comércio informal de resíduos, que representam a totalidade da reciclagem no país, representam e representavam na época, né, parou completamente. Na época, eu estava trabalhando em prefeitura, e em função disso, eu vi toneladas e toneladas de programas de coleta seletiva sendo destinados para aterro sanitário e lixões, né? Na época, assim, eu já era meio radical com questão de gestão de resíduos, né? Eu faço reciclagem desde criança, né? E aquilo, para mim, foi muito prejudicial, assim, eu fiquei doente, fiquei quase 30 dias de licença de saúde, doeu muito, assim, sabe? Mas, assim, como toda crise, também a gente começa a pensar, a refletir como que a gente poderia repensar isso daí. Naquele momento, assim, ficou evidente para mim que a desregulamentação do mercado da reciclagem era um sério problema ambiental no Brasil. A reciclagem, para acontecer, depender exclusivamente do interesse do mercado, não é sustentável para a gestão de resíduos sólidos urbanos. Foi aí que a gente teve a ideia de criar um mecanismo econômico que garantisse que os materiais recicláveis continuassem a fluir mesmo sem condições de mercado. Desenvolvemos um conceito que chama conceito de crédito de logística reversa, que seria a aplicação da lógica do crédito de carbono à logística reversa dos materiais recicláveis. Ou seja, assim, a gente trabalhar a lógica de equivalência à massa. A empresa gera 1.000 toneladas de PET, ela tem a responsabilidade de coletar 1.000 toneladas de PET. E assim, e ela pode comprar isso em forma de crédito daqueles que fazem, ou seja, quem polui, paga, e quem protege o meio ambiente, recebe. Então, a gente pensou em criar um sistema onde a gente ia fazer a negociação desses certificados, ou seja, a gente ia pegar aqueles que limpam, iam gerar os créditos, e aqueles que sujam, eles iam compensar os créditos naquele modelo. Com essa ideia em mãos, assim, a gente aplicou todos os nossos esforços, assim, para tentar fazer com que ela se tornasse real, assim, né? Só que só a partir de 2010 que, assim, a ideia começou a ficar mais concreta. A gente, junto com o Movimento Nacional dos Catadores, a gente fez um trabalho de advocacy para defender essa ideia como proposta setorial dos catadores, ou seja, uma proposta de logística reversa dos catadores para ser homologada e assinar um contrato com o Ministério do Meio Ambiente, né? Depois de muita insistência junto ao governo federal, a gente recebeu uma resposta formal de que os catadores não seriam financiadores do sistema, por isso eles não tinham direito de pleitear uma proposta de logística reversa. Só quem podia pleitear era a empresa.
em resumo, de acordo com o governo, somente quem vai financiar é que pode pleitear uma proposta de logística reversa. Não me pareceu muito justo na época, assim, mas a gente continuou o trabalho dentro desse cenário consolidado, beleza. Eles falaram, não pode, então o que a gente pode fazer? Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a tentar influenciar a estruturação dos sistemas de logística reversa que estavam sendo propostos pela empresa, e tentar fazer com que esses sistemas não inviabilizassem o sistema de crédito. E, assim, apesar da gente não conseguir emplacar o modelo como uma proposta setorial dos captadores, a ampla difusão do sistema abriu espaço para inovação, né? Muitas empresas gostaram da ideia, startups, e começaram a brincar. Hoje, a gente tem mais ou menos uma dúzia de startups no Brasil que trabalham numa lógica de mercado voluntário, ou seja, apesar de não ter um acordo setorial, um acordo de logística reversa firmado com o governo, essas empresas, elas trabalham no mercado voluntário. As empresas que querem aderir ao sistema, elas entram, pagam e funcionam. E, assim, esse foi um primeiro, assim, é uma das linhas de startup que surgiram na gestão de resíduos no Brasil. Ainda tem muito a ser consolidado, assim, mas o que eu queria deixar claro para todo mundo, assim, é que a gestão dos resíduos sólidos no Brasil ainda tem desafios significativos para serem transportes para uma transição para a economia circular. Mas é um campo muito interessante para a aplicação de novas tecnologias, e que a gente, da Cicla, a gente está disposto a conversar com qualquer pessoa que tenha interesse em empreender nesse campo e usar da nossa experiência para atuar aqui no Brasil nessa área. Agora eu deixo a palavra com a Ana Rúbia, que ela vai se apresentar e vai explicar o ponto de vista dela. Deixa eu dividir aqui a tela para vocês verem a minha apresentação. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Estão vendo aí? Sim? Ainda não. Não? Então, deixa eu ver se o Tonico a gente treinou. Deixa eu ver aqui. Então, share screen. Ok. Nossa, share. Deixa eu ver. Me diz aí se vocês conseguem ver agora. Agora veio. Pois é. Agora tá. Aí. Agora tá aí? Bom, então conseguimos. Então lá. Então, gente, eu sou Ana Rúbia Torres de Carvalho, eu sou da Exchange for Change Brasil, líder para o Nordeste, para a região Nordeste do Brasil, mas também sou uma promotora de justiça aposentada e secretária-geral do Conselho da Reserva da Biosfera da Caatinga, que é um programa da Unesco chamado Homem e Biosfera. Então, o nosso tema de hoje é a transição da economia circular no Brasil, engajamento, aprendizado e ação. A parte que me coube aqui no nosso bate-papo foi especificamente a parte do engajamento e da educação da economia circular na região Nordeste do Brasil. Eu estou baseada em Petrolina, que fica a mais ou menos 800 quilômetros do Recife, que é um dos 9 estados da região Nordeste do Brasil. E é um centro fruticultor, de produção de frutas para exportação e para o mercado interno. Então, muitas das nossas frutas, das nossas uvas, dos nossos melões, das nossas mangas, vão aí para Portugal, para adoçar a vida dos patrícios. E eu sou líder para o Nordeste da empresa Exchange for Change Brasil, que é uma organização independente, conectada a uma rede de especialistas em circularidade em todo o mundo. Então, são especialistas internacionais e cujas ações em seus respectivos países estão absolutamente adequadas aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e às suas 167 metas.
A missão da Exchange for Change Brasil é influenciar para a transição, influenciar a transição para a economia circular no território brasileiro. Então, a gente quer transformar a nossa economia. E o que é economia circular? O que é que a gente entende por economia circular? É essa economia que não gera resíduo, que cresce desconectada da exploração dos recursos naturais e que agrega valor para todos os elos da cadeia, né? Então, na economia circular, não existe resíduos, e a gente elimina a poluição e os detritos desde o início, então, desde o projeto. A ideia é não ter resíduos, né? A gente ainda está na transição, como disse o Cláudio, infelizmente a gente ainda tem um longo caminho, então a gente ainda está nessa transição da linearidade para a circularidade. Mas o primeiro dos princípios da economia circular é a eliminação dos resíduos desde o projeto. Então, pensar em bens e serviços que não gerem resíduos, e mais que isso, que regenerem os sistemas naturais, né? Então, e a nossa ideia, e o outro princípio também, é manter em uso, é manter o valor o máximo possível desses itens, desses bens e serviços. E qual o cenário da economia circular no Brasil? Desde 2017, a Confederação Nacional da Indústria, em seus relatórios anuais, então, tanto no 17 quanto no 18, já refere a economia circular na indústria brasileira. E é com grande orgulho que nós da Exchange for Change Brasil nos vimos referidos no relatório da Confederação Nacional da Indústria Brasileira, e eles citam a Exchange for Change como uma das propulsoras e das pioneiras da economia circular no Brasil. E também referem ao nosso primeiro livro em português, que foi produzido pela Exchange for Change em parceria com o consulado da Holanda, aqui no Rio de Janeiro. Aqui também somos nós, a Bia, nossa fundadora, e eu, integrando a delegação brasileira, que foi conceber conceber a norma ISO em Paris no ano passado. Desculpa, gente. Perdão pelo ruído aqui. Então, voltando, aqui a Exchange for Change integrando a delegação brasileira, que foi a Paris para a primeira reunião da confecção da norma ISO de economia circular. E como nós pretendemos educar o mercado? Qual é o nosso esforço? Então, o nosso esforço é mostrar que a economia circular não vem resolver os problemas da economia linear. Ela vem criar um novo mindset, ela vem mudar a mentalidade. Então, ela vem eliminar os problemas. Então, ela não vai não vai resolver os problemas da linearidade. A circularidade vai se pensar sem gerar esse resíduo, sem criar esse problema. Então, aqui, um gráfico adaptado da Circle Economy, onde a gente mostra que na economia linear, a gente extrai, produz e descarta, né? Então, você extrai da natureza, agrega valor ao uso ou ao consumo, e depois todo esse valor é destruído. Na circularidade, não. A gente extrai, tem a manufatura, a montagem, a venda, e a gente vai tentando manter o valor dos materiais e das substâncias o máximo de tempo possível, tanto para uso quanto para consumo. Então, de verdade, a ideia é, como eu disse, mudar a mentalidade, pensar em novos modelos de negócios. E aí, como é que a gente atua? A gente atua para redefinir o mindset, para transformar esse mindset linear para um mindset circular, com geração de novos negócios, com redução no máximo de desperdício, para a criação de novos empregos e integração das cadeias de valor com desenvolvimento tecnológico.
A gente diz que economia circular não se faz sozinho. Então, a gente não vai conseguir fazer essa transição se a gente não tiver uma integração de todos os elos das cadeias de valor e pensando em que todos esses materiais sejam indefinidamente usados. Se possível, numa mesma cadeia de valor, ou se não, em outra cadeia. A ideia, como eu disse, é sempre manter o valor dos materiais o máximo possível. E como é que a gente faz esse engajamento? Então, especialmente aqui no Nordeste, a gente a gente reúne instituições de ensino, instituições de tecnologia, sociedade civil, as empresas. Nesse programa aqui, especialmente com a Univasf, com 3 instituições de ensino superior, a Univasf, que é a Universidade do Vale do São Francisco, a UNEB, que é a Universidade do Estado da Bahia, e a FACAP, que é uma faculdade municipal, uma autarquia municipal, mas também uma instituição de ensino superior, para fazer com que os alunos de graduação e pós-graduação produzam material acadêmico, então, artigos científicos, trabalhos de conclusão de curso, teses, monografias, dissertações, com base na circularidade. Aqui foi o webinar que nós fizemos no Dia Nacional da Caatinga, sobre o potencial biotecnológico do bioma Caatinga, que é o único dos 7 biomas nacionais, o único que é genuinamente brasileiro, e que toma praticamente 80% da área do Nordeste do Brasil. Aqui foi o nosso webinar do dia 23 de junho, em que nós firmamos a parceria da Exchange for Change com o Instituto Tecnológico das Cadeias Biosustentáveis. Então, mais uma das parcerias que nós firmamos para desenvolver negócios circulares na região Nordeste, mirando especialmente a bioeconomia. E por que a bioeconomia? Porque um relatório recém-lançado do World Business Council for Sustainable Development para os CEOs sobre a bioeconomia circular prevê que ela é uma oportunidade de 7,7 trilhões de dólares americanos. Então, é uma grande oportunidade poder trabalhar com negócios circulares na área da bioeconomia. E o Brasil está atento a isso, então já foi firmada uma frente parlamentar para a bioeconomia, e há pouco mais de um mês, o Ministério da Agricultura lançou o programa Bioinsumos, que tem como um dos objetivos fomentar projetos de cooperação nacional e internacional para a produção de bioinsumos. E que oportunidades são essas nessa região Nordeste, né? Como eu disse a vocês, o Nordeste, especialmente essa região do Vale do São Francisco, é uma região fruticultora, então nós produzimos vinhos os 12 meses do ano, nós temos uma enorme produção de uva, de manga, de mamão, de melão, e exportamos para o mundo inteiro essas nossas frutas. E, apesar disso, 47% dos brasileiros abaixo da linha de pobreza, segundo o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dados de novembro de 2019, residem aqui, na região Nordeste. Então, ainda é uma região de baixo IDH, ainda é uma região muito pobre, quando a gente pensa em renda per capita. Mas o Banco do Nordeste do Brasil disse que em 2019, a renda do Nordeste cresceu acima da média nacional. E a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste tem um plano regional de desenvolvimento para o Nordeste, que está no Congresso Nacional, e ela considerando que os modelos de negócios circulares são parte das políticas-chave mobilizadoras
para o crescimento sustentável da região Nordeste. Então, a gente já tem as nossas autoridades nacionais e regionais reconhecendo a potencialidade dos negócios circulares na região Nordeste do Brasil. E aí eu queria encerrar deixando para vocês que a economia circular é um novo paradigma. Então, nós na Exchange for Change acreditamos que as palavras-chave da economia circular são um novo equilíbrio e muita colaboração. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Rúbia, Daniel, muito bom estar aqui com vocês, podendo compartilhar aí nosso aprendizado. Eu vou também compartilhar minha tela, agora, minha vez. Vocês conseguem ver? Sim. Ah, então ótimo. Bom, então, a Ana Rúbia já falou um pouquinho do que a gente acredita que seja essa transição, esse conceito da economia circular para o Brasil, e eu vou trazer um pouco aí do que a gente vem fazendo, catalisando esse debate, resumindo em 4 aprendizados ao longo dessa nossa jornada. Então, a nossa jornada começou em 2015, né, através do lançamento da Exchange for Change, com parceiros internacionais, e a gente viu muito os primeiros 2 anos como uma fase de disseminação, né? A gente estabeleceu uma parceria com especialistas holandeses, fomos para o lançamento do Netherlands as a Circular Hotspot, e foi um grande aprendizado e experiência, inspiração, poder começar essa nossa trajetória aprendendo diretamente com os holandeses. Então, a gente diz que 2017 foi uma fase exploratória, né, onde a gente tinha um movimento proativo com as empresas. E em 2017, a gente esteve aí em Portugal, num evento para já trocar conhecimento e apresentar um pouco da nossa história. 2018, a gente voltou também em Portugal, no BIM Porto. Então, essa troca com Portugal tem sido já de longa data. Em 2018, a gente fala que foi uma fase de consolidação. Então, o mercado começou a ficar mais responsivo, né? Como a Ana Rúbia falou, tivemos a criação da norma ISO, os brasileiros entraram com uma comitiva brasileira para fomentar essa discussão, e as agências de fomento começaram também a esse trabalho de entender, né, a economia circular. Em 2019, a gente começa a ver uma fase mais prática, direcionada a projetos com as empresas, iniciativas regionais, o lançamento do nosso hub de economia circular, que eu vou falar um pouco, e grandes eventos, né, que trouxeram, então, uma força a mais para essa discussão a nível global. Né? A COP25 foi a primeira vez que a economia circular foi colocada lado a lado com a questão de mudanças climáticas, fortalecendo aí o debate. Então, a gente acredita que esses próximos anos vão ser anos de maturidade e oportunidade de escalar esses projetos no Brasil. Então, o primeiro aprendizado que a gente teve foi justamente a necessidade de criar essa rede de parceiros e essa visão sistêmica. Então, como a Ana Rúbia falou, a gente tem uma rede de parceiros internacionais. Eu agradeço muito a parceria com a Ana Rúbia para a gente levar esse conhecimento para o Nordeste. Há 2 anos que a gente trabalha provocando esse engajamento, essa educação. Criamos em 2016 um núcleo de estudo, que agora está no seu 4º ano, com vários multiplicadores ao longo do país. Isso para mostrar que realmente é importante essa multidisciplinaridade, ter essa rede de especialistas internacionais e nacionais totalmente conectados. Aqui a gente mostra, então, alguns highlights das nossas experiências, das nossas trocas, a nossa ida para o World Circular Economy Forum, o lançamento do livro, a nossa ida lá para a Petrolina. Vocês estão vendo ali o cacto que dá origem à essência do cosmético da L'Occitane Brasil. Então, a L'Occitane Brasil traz toda essa beleza do nosso ecossistema, né, para produtos de alto valor agregado.
a nossa foto ali no BIM Porto, a nossa parceria com o Circular Economy Club, e ali com o nosso grande embaixador da Campus Party, o Cláudio Nascimento. Então, é essencial esse trabalho em conjunto para educar o mercado. Então, o primeiro passo da transição é essa educação. E aí a gente traz 3 aprendizados, né, do como a gente apresenta a economia circular, né? A economia circular não vem para solucionar os problemas. Ela modifica o sistema e evita os problemas. Então, como muito bem dito pelo Daniel, a reciclagem é essencial, é o primeiro modelo de negócio da economia circular, e a gente precisa melhorar essa infraestrutura, a gente precisa integrar a cadeia para criar uma base forte para essa transição. Mas não é também só trabalhar na gestão de resíduo e na sua valorização. É redesenhar o sistema e evitar que esse resíduo seja gerado. Então, a gente fala muito da necessidade de ter esse olhar ampliado, né? No topo do iceberg tem toda essa discussão de fluxo de materiais, design de produto, e a gente precisa mesmo trabalhar o desenvolvimento dessas novas relações comerciais. Vai ocorrer uma mudança de responsabilidade na cadeia de valor. Só assim que a gente consegue criar novas cadeias de valor e esses novos tipos de transação, por exemplo, transformando o produto em serviço, a economia compartilhada, o desenvolvimento de produtos mais duráveis, a remanufatura. Então, são todos esses olhares, todas essas novas habilidades que precisam ser influenciadas no mercado para a gente atingir um novo equilíbrio econômico. Então, é isso que a gente acredita que a economia circular vai provocar no mundo todo, inclusive no Brasil, na América Latina, e por isso a importância de não só trabalhar o desenvolvimento tecnológico, mas a gente tem que ter um olhar de escala e de parcerias. A gente desenvolveu um curso com o Senai São Paulo, que é uma instituição que dá apoio a pequenas indústrias no Brasil, e esse curso está disponível gratuitamente, online, em português e espanhol. E a gente desenvolveu também um documentário, que em breve, acredito, vai estar em Portugal, inclusive, porque a Tocha Filmes, que é a produtora, está fazendo uma parceria com uma produtora em Portugal, então fiquem de olho. E o terceiro ponto, que é um dos mais importantes, é que a economia circular tem que criar valor. Criar e manter valor, como a Ana Rúbia falou, aquela pirâmide de valor é essencial para a gente mostrar para as empresas que a gente está falando de algo que tem a ver com gestão de risco, sobrevivência do negócio e competitividade. Então, é como ser a prova do futuro. E aí, como que a gente começou esse trabalho com as indústrias, né? Um grande evento que a gente fez com a Tonra Brasil, a gente resolveu unir todos os elos da cadeia num debate, num painel, que foi único, porque a gente colocou um gestor de resíduo, uma grande marca, que é a Ambev, um reciclador, a Global Pet, que recicla PET, e a Associação Brasileira das Indústrias de Gestão de Resíduos. Então, foi muito interessante quando você coloca todos os elos da cadeia para conversar, né? E eles percebem, então, que cada elo da cadeia tem um olhar diferenciado para o mesmo problema, o mesmo desafio. Então, a gente precisa unir e integrar todos esses elos da cadeia para que a gente consiga criar essa nova régua econômica, essa nova relação. Então, esse evento, junto com o feedback que a gente foi recebendo de clientes, nos levou a acreditar que a gente precisava criar um novo ecossistema que integrasse todas essas empresas. E o grande aprendizado foi quando a gente fez projetos com a Gerdau e com a Electrolux. A Gerdau é um grande produtor de aço no Brasil, e desde lá, o World Steel Association, a gente vê que o setor como um todo já está mudando a percepção de valor e o papel da indústria de base na sociedade, né? Vocês podem ver aqui nesse gráfico, aqui do lado esquerdo, essa linha contínua cinza é a escala da mineração, né? De como que você precisa trabalhar explorando as matérias-primas para fazer produtos de aço para colocar no mercado e essa fase de uso, que é um círculo ainda pequeno. Então, olha como eles mostram que no futuro, né, a mineração vai ficar drasticamente reduzida, porque mais materiais vão estar em uso. Então, produtos vão ser cada vez mais duráveis. A gente vai influenciar
a economia compartilhada, a remanufatura. Então, toda a indústria de base vai ter que se reinventar, porque ela vai deixar de buscar matéria-prima no meio ambiente para buscar matéria-prima na cidade. Então, é o que a gente chama de mineração urbana. Então, esse trabalho com a Gerdau foi muito interessante e que se conectou diretamente com outro projeto que a gente fez com a Electrolux, que colocou a sua missão. A Electrolux fez 100 anos esse ano, e ela colocou uma nova missão para os próximos 100 anos, que era ser uma empresa de baixo carbono e circular. E como ser esta empresa na América Latina e no Brasil? Foi esse projeto que a gente fez com a Electrolux. E para essas duas empresas, a gente mostrou e testou a nossa metodologia, que a gente chama das 4 dimensões da economia circular, que está totalmente associado com aquele olhar do iceberg que eu coloquei anteriormente. Então, a gente começa todo um trabalho interno da empresa de olhar o seu fornecimento circular, tudo que está entrando, toda a matéria-prima que está entrando, se a gente pode priorizar matérias-primas renováveis, matérias-primas secundárias, e o fluxo circular, que é tudo que está saindo do seu processo produtivo, e como que você pode fechar esse ciclo, como que você pode realmente ter uma produção de ciclo fechado que não gere resíduo. Então, isso remete muito ao olhar interno da empresa. Então, por exemplo, a Gerdau nos falou que ela precisava criar uma nova cadeia, uma nova logística para ir buscar eletrodomésticos na casa das pessoas. Então, ela precisava entender como que ela trazia a geladeira, a máquina de lavar, o fogão, ou até mesmo os carros, os aviões, todos esses equipamentos feitos de aço para dentro do forno, né? Como sendo um grande papel de fechar esse ciclo, né? Então, imagina qual foi o nosso aprendizado quando a gente chegou na Electrolux, e a Electrolux falou que precisava criar ações de logística reversa para trazer a geladeira, para trazer o fogão de volta, mas eles não sabiam como fazer isso, qual era o melhor procedimento, qual era a melhor logística. Então, foi aí que a gente aplicou esse olhar das 4 dimensões, que para a gente chegar no negócio circular, numa sociedade que é totalmente conectada, a gente precisa passar pela governança circular. Então, a gente precisa entender quais são as relações dentro da nossa própria empresa, né? Como que os departamentos se comunicam, se tem uma integração interna para ter um objetivo comum para trabalhar essas novas soluções, e como você faz uma governança que une a Gerdau e a Electrolux para fazer um projeto conjunto. Então, as duas, com olhares diferenciados e em cadeias completamente diferentes, através do nosso papel de ser independente e falar com as duas empresas, a gente observou que tinha uma sinergia entre as duas. Então, é por isso que a gente lançou, no final do ano passado, né, o que a gente chama de ecossistema de negócios circulares. Né? Os países precisam ter ecossistemas favoráveis para influenciar essa transição, criar um ecossistema de confiança e parceria, que é assim que a gente vai estabelecer essas redes de negócio. Então, como a gente falou, é preciso, primeiro, do engajamento, para depois ter o aprendizado e educação, para então chegar na ação. Então, essa é a forma que a gente desenvolve o nosso trabalho para fazer a ação da circularidade no país, porque a economia circular não se faz sozinho. Então, a gente lançou o Hub de Economia Circular diante de tendências da Europa, que a gente está vendo, inclusive no Canadá, uma série de redes de empresas. Então, o World Economic Forum foi o pioneiro a lançar o PACE, Platform Accelerating the Circular Economy. A Alemanha, no ano passado, lançou a Circular Economy Germany Initiative. No Canadá, tem a Circular Economy Leadership Coalition. E o World Business Council criou o Factor 10. Então, vocês podem ver que são todas redes de empresas onde as empresas se unem para criar uma solução conjunta. Então, a gente precisou trazer essa ideia para o Brasil e criar esse ecossistema de empresas que são comprometidas a quebrar paradigma, olhar através das barreiras e fazer a economia circular uma realidade. Então, esse é o nosso ecossistema, né? Temos empresas globais, empresas locais,
parceiros internacionais da Eslovênia, da Alemanha, da Holanda, que nos inspiram e nos apoiam nesse processo de transição. A gente acredita que a gente está em todo o país, em todo momento, aprendendo. Então, a gente vai ter que criar soluções conjuntas. E quanto mais a gente colabora e a gente se junta e a gente aprende, né, o que os outros países estão fazendo, o que está acontecendo em Portugal, a gente já estudou bastante o roadmap de economia circular de Portugal, já apresentou para alguns dos nossos parceiros aqui, para a gente, então, incentivar essa troca e acelerar a transição. Então, quais são os objetivos, né, do Hub? Ser um ponto de contato, a primeira referência para as empresas que queiram fazer essa transição. E o que a gente está percebendo que muitas empresas globais também estão se aproximando da gente para entender como fazer essa tropicalização das estratégias globais de economia circular para a realidade brasileira. Então, através do engajamento de todas as partes da cadeia de valor, a gente vai criar projetos sistêmicos. Então, a gente permite esse ganho de escala e essa viabilidade econômica. E, através disso, a gente cria grandes empresas que são lideranças nesse processo da circularidade. Então, o objetivo é transformar o mindset dos negócios, educar o mercado e criar essa nova cultura, onde a gente vai gerar valor, gerar novas oportunidades e lideranças. Porque a gente acredita que não é só olhar o que você já tem, é o que a gente pode atingir com esse mindset circular. Então, era isso que eu queria deixar aqui para vocês. Eu acho que a gente tem um tempinho ainda aí agora para perguntas. E queria agradecer, então, Daniel, Ana Rúbia, eu acho que e a todos que estão nos ouvindo agora, a importância dessa troca, né, desse momento de compartilhamento, de aprendizado. Já aprendemos muito com os portugueses e acredito que esse tipo de debate pode trazer a gente ainda mais próximo para esse debate. Não é, Daniel? Eu vou aproveitar e vou fazer aqui um pouco de moderação, então, né? Daniel, então, você acha que todo esse trabalho que você está fazendo de reciclagem realmente fortalece, cria uma base para a gente, então, realmente mostrar para os consumidores, né, a importância e o papel do consumidor em trazer o material de volta para que esse ciclo seja fechado, né? Como é que a gente traz os consumidores para entenderem, né, essa necessidade de fechamento de ciclo e o papel deles na importância de valorizar o material? Esse é o desafio do sistema, Bia. O Brasil, a gente tem um déficit educacional muito grande, a gente tem uma adesão muito baixa da população aos sistemas de coleta seletiva, mas essa realidade está mudando, assim, a gente está vendo várias tecnologias que estão vindo e interferindo no mercado e estão fazendo diferença mesmo, mas ainda são processos muito experimentais e de pouco impacto, assim. No geral, hoje, o principal agente mesmo de reciclagem é o mercado informal. E o mercado informal, ele está totalmente baseado em uma economia muito... que está baseada no trabalho precário das pessoas, né? Então, a gente hoje tem taxa de 98% de reaproveitamento de alumínio, por exemplo. Mas esse 98% ele é possibilitado porque tem uma população muito grande de pessoas que tem uma baixa capacitação para entrar no mercado de trabalho e tem na coleta informal de resíduos a única fonte de trabalho, a única fonte de receita, né? E isso ainda, nas grandes cidades, é agravado pela questão do consumo de drogas, né? A gente vê que, por exemplo, o alumínio é um dos principais, moeda de troca para o crack na região das cidades, né? Nas regiões que tem maior concentração de pessoas dependentes de droga, né? Então, a gente tem uns desafios gigantescos do ponto de vista social para a gente transpor ainda.
E eu vejo também que o desafio dos negócios também, né? Porque tem muitos negócios que têm base, como base a extração de matéria-prima mesmo, né? E de matéria-prima virgem, né? E na medida que a economia circular começar a se concretizar e as taxas de demanda por matéria-prima virgem começarem a reduzir, a gente vai ter resistência de alguns setores e a gente vai ter que ver, assim, a governança que você falou, Beatriz, é um aspecto chave para a gente pensar como que a gente vai equilibrar esses interesses e fazer essa transição mesmo do modelo linear hoje para esse modelo circular. Assim. A gente sente essa pressão muito grande de setores produtivos hoje na reciclagem, né? E eu acredito que quando a economia circular ela tomar consistência mesmo, eu acho que a força dessas reações ela vai ser cada vez mais forte, né? Com certeza. Não sei o que vocês acham disso. Por isso que a gente fala que educação é o primeiro passo, né? O consumidor educado, ele vai entender o seu papel, né, de fechar o ciclo dos materiais, de levar de volta as embalagens. E a empresa entendendo as oportunidades que podem ser geradas com esse novo mindset e que vai estar contribuindo para reduzir os riscos de fornecimento de matéria-prima, altos custos, ela também vai repensar o modelo produtivo, né? Existe um relatório do International Resource Panel que fala dos grandes benefícios da remanufatura. Eu acho que isso é algo que pode ser muito bacana para países da América Latina e Brasil, para um ponto que você falou, geração de emprego, né? Então, se a gente começa a criar uma indústria que é mais voltada para o reuso, para o reparo, para a remanufatura. A remanufatura reduz o custo da produção em 40% e reduz as emissões em 90%, porque a empresa pega de volta um material que está no mercado e recoloca só para fazendo um reparozinho e com a própria qualidade da indústria, né? Então, a gente consegue também, o mercado consegue ter acesso a produtos remanufaturados que são de alta qualidade e a um custo reduzido, né? Então, eu acho que esse é o aspecto social da economia circular e que traz também oportunidades de novas receitas para o mercado. E uma coisa legal que eu queria pedir para a Ana Rúbia comentar um pouquinho, é esse trabalho que a gente está vendo, as oportunidades no Nordeste, de parceria com institutos tecnológicos, né, que estão desenvolvendo tecnologias incríveis. Por exemplo, o que fazer com o caroço da manga, né, que fica lá jogado que por algum motivo não pôde ser vendida, né, e o ITCBio faz essa pesquisa, né, e como agregar valor a esse resíduo. E o papel da economia circular é justamente integrar essa cadeia, fazer que a tecnologia vire negócio, né? Conectar o mercado com os centros de pesquisa. E isso a gente vê que tem uma possibilidade enorme lá no Nordeste, não é, Ana Rúbia? Isso mesmo, a gente acabou de realizar um webinar muito interessante que está disponível para todos vocês no canal Economia Circular BR. Então, vão lá, se inscrevam no canal, compartilhem, divulguem Economia Circular BR lá no YouTube. Então, como eu disse a vocês no início da minha apresentação, a região do Submédio São Francisco, aqui no Nordeste do Brasil, é um dos maiores polos de produção de frutas do mundo. Nós somos o segundo maior produtor de manga do planeta, perdendo apenas para a Índia. Ocorre que a manga produzida no Vale do São Francisco, a amêndoa da manga, o caroço da manga, produz uma manteiga extremamente importante para a indústria cosmética e para a indústria de fármacos, que é diferente da amêndoa da manga indiana, que produz um óleo. Então, o nosso produto agrega muito mais valor. E o detalhe é que nós enterramos 10% da produção dessa fruta, manga, dentro das fazendas antes da produção sair. Então,
é algo em torno de 40 mil toneladas, 40 milhões de quilos por ano. Então, a gente está desperdiçando uma enorme riqueza, tanto para a indústria cosmética quanto para a indústria de fármacos. Então, assim, a gente tem inúmeras possibilidades. Ninguém pensava jamais que uma região semiárida pudesse produzir uvas e vinhos. E nesse seminário que eu estou falando, que a gente fez nesse webinário que nós fizemos no dia 23 de junho, um grande produtor mundial de uvas disse que essa região está produzindo peras, e peras maravilhosas. Então, que ele queria até rasgar o diploma dele de engenheiro agrônomo, porque se alguém dissesse que o Nordeste ia produzir mangas e produzir pera, porque pera é uma fruta de região temperada, e hoje uma região semiárida está produzindo peras de qualidade. Então, assim, é um grande potencial que a gente tem aqui, mas que para desenvolver, e aí eu devolvo a palavra para a Beatriz, que eu queria que ela nos falasse do papel do orquestrador, dessa organização independente, de como isso ocorre em outros países e como isso pode acontecer no Brasil, porque a gente escuta muito falar, porque ter tecnologia é bom, mas a tecnologia sozinha não resolve. Ter material para reciclagem é bom, mas a gente não consegue implementar em escala a reciclagem no Brasil. Então, e aí o governo produz os seus programas, a legislação brasileira é altamente moderna, a gente tem uma lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos que está completando agora 10 anos, passou 20 no Congresso Nacional, e lá no artigo 9, a primeira coisa que está escrita é não gerar. Um dos objetivos da política é não gerar resíduo é economia circular. Então, a gente tem legislação, a gente tem todos esses elos da cadeia, e por que não ocorre, Beatriz Luz? Então, né, essa é o nosso grande desafio, né, Daniel? Fazer com que as pessoas pensem de maneira diferente. Eu acho que é importante, e eu acho que esse momento de pandemia está trazendo muita reflexão, né? A importância do papel de cada indivíduo, né, de cada ator, e todas aquelas barreiras que a gente colocava, não dá para fazer, vai demorar muito tempo, olha como é que a pandemia está acelerando as coisas, né? E está mostrando como que é possível fazer as coisas, obter recursos, desenvolver parcerias. Então, a gente está muito próximo do mercado europeu para entender essa transição. E mesmo diante da pandemia, a gente viu que o EU Green Deal, que foi lançado em dezembro, colocou a economia circular como prioridade número 1, né, no desenvolvimento da Europa, e que, apesar da pandemia, toda a discussão de restauração financeira está sendo condicionada a que as indústrias cresçam, promovendo uma economia de baixo carbono e uma economia circular. Então, a gente tem uma parceira de longa data na Eslovênia, que é a Ladeia Godina, que fala muito, ela é o chair agora da European Circular Economy Stakeholder Platform, e ela nos conta da importância desse orquestrador, né, que a Ana Rúbia falou. Como o Daniel colocou, a gente tem inúmeras barreiras e desafios em cada elo da cadeia, né? Mas então, como que a gente une esses elos da cadeia para que eles possam negociar de maneira diferente, conversar de maneira diferente? Então, é muito importante esse papel dessa organização ou desse indivíduo independente para unir toda a cadeia e passar a informação, né, de uma forma mais equilibrada para todos os atores. Então, esse papel surge agora muito com essas redes de empresas, esse papel desse orquestrador, para a gente poder inserir dentro dessas cadeias produtivas, por exemplo, o custo da logística reversa, né, o custo da reciclagem, né, que existe uma necessidade de valorar esse material. Então, não é só mandar o material para reciclagem, dar uma lavadinha e pronto, coloca no mercado de novo. Existe todo um processo, existe toda uma tecnologia que tem que estar integrada. Então, a gente fala muito de parcerias, né, para você poder criar a escala dessa cadeia produtiva. Então, eu queria que o Daniel, de repente, fechasse aí
com uma conclusão, né, de como que a gente pode realmente unir, né, todas essas questões pontuais da reciclagem, né, a coleta seletiva, o ponto de entrega voluntária, né, como é que a gente transforma um projeto de fim de tubo, né, de só olhar o resíduo, numa coisa realmente mais ampla, que valoriza. Eu gosto muito de falar que a gente precisa fazer mais materiais, produtos com resina reciclada e mostrar para o consumidor como esse produto pode ser bonito, pode ter design, pode ter performance, e dessa maneira conscientizar o consumidor, né, a fazer a reciclagem. Vamos lá, como é que a gente conscientiza mais o consumidor, Daniel? Como é que a gente cria escala nosso trabalho? Eu vou falar para você assim que eu acredito muito na tecnologia. Eu acho que a gente está num momento assim que as novas tecnologias elas estão vindo numa velocidade tão grande que eu acredito que a solução ela pode explodir de um jeito que a gente não tem nem noção ainda, assim, sabe? Eu acho que a gente tinha que atrair mais o pessoal do campo que trabalha com desenvolvimento de aplicações, com desenvolvimento de tecnologias, para entender melhor os processos de gestão de resíduos e a gente começar a desenhar, assim. Hoje, o que eu vejo, assim, a gente tem uma carência gigantesca de sensorização de rastreamento desses resíduos, assim, sabe? Da gente sensorizar mais, da gente usar a tecnologia para a gente poder fazer o mapeamento da onde que está sendo gerado e para onde que está indo esse resíduo. E a gente tem um campo aberto, assim. Já existe alguma tecnologia surgindo nesse sentido, mas ainda tem muito espaço para todo mundo. Assim. Então, eu aproveito esse canal, essa oportunidade, para chamar todo mundo para a gente conversar, a gente tentar pensar junto em soluções e ver como que a gente consegue, com tecnologia, começar a fazer com que os consumidores reciclem mais, com que as empresas se interessem mais por fechar processos de geração de resíduos e que a gente consiga acelerar o processo de desenvolvimento da economia circular. Eu queria agradecer novamente a Campus Party Portugal, ao embaixador Cláudio Nascimento pelo convite. Foi muito bacana poder discutir economia circular no Brasil, um pedacinho no Nordeste, aqui com vocês. E muito obrigada. Vamos juntos implementar a economia circular por um Brasil economicamente próspero, socialmente justo e ambientalmente rico, diverso. Bia, é com você. É isso aí, gente. Obrigada. É um prazer estar sempre promovendo essa troca de conhecimento, porque é a base, é a consciência. Eu acho que quando a gente tem a consciência da necessidade da transição e que a transição vai trazer diferencial competitivo e benefícios econômicos, é quando a transição acontece. Então, vamos aí educar o mercado, gerar consciência, fazer a transformação. Legal. Obrigada. Obrigada.